Algo estranho está a mover-se através do nosso sistema solar. Não vem da Terra. Não nasceu perto do Sol. E, segundo alguns cientistas, pode até não ser totalmente natural. Quando o astrofísico de Harvard, A.V. Loeb, alertou a comunidade científica sobre o misterioso objeto chamado 13I Atlas, muitos ficaram imediatamente intrigados, e alguns ficaram preocupados. O motivo é simples. Objetos interestelares são extremamente raros. Durante toda a história da astronomia moderna, apenas alguns foram detectados a passar pelo nosso sistema solar. Cada um deles tornou-se um enorme mistério científico. Masso 3/Atlas Paris Diferente. Quando os telescópios do projeto Atlas detectaram este objeto pela primeira vez, os dados iniciais já indicavam algo incomum. A trajetória não correspondia aos padrões normais de asteroides ou cometas que orbitam o Sol. Em vez disso, a sua órbita sugeria que ele vinha de muito longe, possivelmente de outro sistema estelar. Isso, por si só, já seria fascinante. No entanto, foi a reação de A.V. Loeb que realmente chamou a atenção do mundo. Loeb não é um cientista qualquer. Ele foi diretor do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard durante quase uma década e é conhecido por defender ideias ousadas, mas baseadas em ciência rigorosa. Nos últimos anos, tornou-se famoso por sugerir que alguns objetos interestelares podem ser mais do que simples rochas espaciais. Segundo Loeb, quando vemos algo vindo de fora do nosso sistema solar, devemos analisar todas as possibilidades, incluindo a hipótese de que possa ser tecnologia criada por uma civilização avançada. Quando ele falou sobre o 13I Atlas, as pessoas imediatamente lembraram de um caso anterior que causou enorme debate científico: o objeto Oumuamua. Descoberto em 2017, esse visitante interestelar mostrou comportamentos que não se encaixavam perfeitamente nos modelos tradicionais de cometas ou asteroides. Na altura, Loeb sugeriu que Oumuamua poderia ser algo semelhante a uma vela solar artificial, um objeto fino e leve, talvez criado por tecnologia avançada. A ideia foi controversa, mas também abriu uma nova linha de pensamento na astronomia moderna. Agora, com o 13I Atlas, Loeb acredita que estamos perante outro caso que merece uma investigação profunda. Ele explicou que objetos interestelares são como mensagens enviadas por outras partes da galáxia. Eles carregam pistas sobre como sistemas planetários se formam, como evoluem, e talvez até sobre o que outras civilizações podem estar a fazer. Por isso, quando Loeb pediu à comunidade científica para observar o 13I Atlas com mais atenção, não estava apenas a fazer uma sugestão. Ele estava a levantar uma questão enorme. E se este objeto não for apenas uma rocha perdida no espaço? E se ele estiver a contar uma história muito maior sobre o universo? À medida que os telescópios continuam a recolher dados, uma coisa já está clara. O 13I Atlas tornou-se rapidamente um dos objetos mais intrigantes que já atravessaram o nosso sistema solar. E isto é apenas o começo da investigação. Se gostas de descobrir mistérios do espaço e ciência que pode mudar a forma como vemos o universo, não te esqueças de gostar do vídeo e subscrever o canal. Há muito mais para explorar. A história do 13I Atlas começou de forma silenciosa. Nenhum alarme, nenhuma manchete dramática no início. Apenas um pequeno ponto de luz captado por telescópios que observam constantemente o céu noturno. Mas esse pequeno ponto rapidamente chamou a atenção dos astrônomos. O objeto foi detectado pelo sistema de telescópios conhecido como Atlas, um projeto criado para identificar objetos potencialmente perigosos que possam aproximar-se da Terra. Normalmente, estes telescópios encontram asteroides ou cometas dentro do nosso próprio sistema solar. Rochas que orbitam o Sol há milhares de milhões de anos. Mas desta vez, algo era diferente. Os primeiros cálculos da trajetória revelaram um detalhe impressionante. O objeto não estava preso à gravidade do Sol como os outros corpos celestes que conhecemos. A sua órbita indicava que ele estava apenas de passagem. Isso significava apenas uma coisa: o objeto vinha de fora do nosso sistema solar. Quando os cientistas confirmaram isso, deram-lhe o nome 13I Atlas.
A designação 13 significa literalmente terceiro objeto interestelar já identificado a atravessar o nosso sistema solar. Até agora, apenas 2 tinham sido confirmados. O primeiro foi Oumuamua, descoberto em 2017. O segundo foi o cometa 2I Borisov, detectado em 2019. Ambos vieram de sistemas estelares distantes, viajando durante milhões, talvez até milhares de milhões, de anos antes de passarem perto do Sol. Agora, o 13 e o Atlas juntava-se a essa lista extremamente exclusiva. Mas havia algo ainda mais intrigante. Os cientistas começaram imediatamente a medir a velocidade, brilho e comportamento orbital do objeto. E os dados iniciais sugeriam que este visitante interestelar poderia ter características muito incomuns. A sua velocidade era enorme, muito maior do que a maioria dos objetos que orbitam dentro do nosso sistema solar. Isso fazia sentido para algo que vinha de outro sistema estelar, atravessando o espaço interestelar, durante um período de tempo quase impossível de imaginar. Mas a trajetória também parecia particularmente precisa. Não era apenas uma rocha a vaguear sem rumo. O seu movimento parecia seguir uma rota extremamente limpa através do sistema solar, quase como se estivesse apenas a usar a gravidade do Sol para ganhar velocidade antes de continuar a sua viagem pela galáxia. Para os astrônomos, este tipo de passagem é uma oportunidade rara. Cada objeto interestelar funciona como uma cápsula do tempo cósmica. Ele carrega informação sobre o local onde nasceu, outro sistema estelar com planetas, poeira e talvez até oceanos distantes. Ao estudar o 13I Atlas, os cientistas podem descobrir pistas sobre como outros sistemas planetários se formam. Podem comparar a sua composição com cometas do nosso próprio sistema solar. E podem testar teorias sobre como objetos são expulsos de sistemas estelares durante a formação de planetas. Mas para alguns investigadores, incluindo Avi Loeb, esta descoberta levanta também uma pergunta mais ousada. E se nem todos os objetos interestelares forem naturais? É exatamente essa possibilidade que está a transformar o 13I Atlas num dos objetos mais debatidos da astronomia moderna. E à medida que novos dados começam a chegar, os cientistas estão a preparar-se para algo ainda mais emocionante: compreender exatamente o que este visitante interestelar realmente é. Quando a maioria dos astrônomos observa um objeto interestelar, a primeira suposição é simples: trata-se de um cometa ou asteroide vindo de outro sistema estelar. Isso é o que a ciência espera encontrar: rochas, gelo e poeira que foram expulsos durante a formação de planetas. Mas Avi Loeb pensa de forma um pouco diferente. Para ele, quando encontramos algo que vem de fora do nosso sistema solar, devemos considerar todas as possibilidades científicas, mesmo aquelas que parecem mais ousadas no início. Foi exatamente essa mentalidade que o tornou famoso no mundo da astronomia. Anos antes do 13I Atlas, Loeb chamou a atenção global quando analisou o comportamento de Oumuamua, o primeiro objeto interestelar alguma vez detectado. Os dados mostravam características muito estranhas. O objeto acelerava ligeiramente ao afastar-se do Sol, mas sem mostrar sinais claros de gás ou poeira, algo normalmente observado em cometas. Isso deixou os cientistas intrigados. Loeb apresentou então uma hipótese que gerou enorme debate. Talvez Oumuamua fosse um objeto artificial, algo parecido com uma vela solar, uma estrutura fina que poderia usar a luz das estrelas para se mover através do espaço. Muitos cientistas discordaram da ideia. Outros acharam que a hipótese merecia ser investigada. Mas uma coisa era certa: a discussão trouxe uma nova perspectiva para a astronomia. Agora, com o 13I Atlas, Loeb acredita que devemos aplicar o mesmo tipo de pensamento aberto. Segundo ele, o universo é incrivelmente antigo. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 13 mil milhões de anos. Durante todo esse tempo, incontáveis civilizações tecnológicas poderiam ter surgido, algumas talvez milhões de anos mais avançadas do que a nossa. Se isso for verdade, então é possível que existam artefatos tecnológicos a viajar pela galáxia. Não necessariamente naves espaciais com tripulação.
Podem ser sondas automáticas, fragmentos de tecnologia antiga ou até dispositivos enviados para explorar outros sistemas estelares. Loeb chama a esses possíveis objetos tecnossinaturas, sinais de tecnologia extraterrestre. E segundo ele, objetos interestelares são candidatos ideais para procurar essas pistas. Isso não significa que 3I o Atlas seja definitivamente artificial. Muito longe disso. A explicação mais provável continua a ser um objeto natural. Mas Loeb defende que a ciência deve sempre seguir os dados e não assumir respostas antes de tempo. Por exemplo, se o objeto apresentar acelerações incomuns, uma forma extremamente incomum, ou uma superfície altamente refletiva, isso poderia indicar algo que não corresponde aos modelos normais de cometas ou asteroides. É por isso que ele pediu que telescópios em todo o mundo observem o 3I Atlas com o máximo detalhe possível. Cada medição conta. Cada fotografia conta. Cada pequeno dado pode ajudar a responder a uma pergunta que a humanidade faz há séculos. Estamos realmente sozinhos no universo? Mesmo que o 3I Atlas acabe por ser apenas uma rocha interestelar comum, a investigação continuará a ser extremamente valiosa. Porque cada novo objeto vindo das estrelas aproxima-nos um pouco mais de compreender o vasto e misterioso universo que nos rodeia. E se estás a gostar desta exploração de mistérios cósmicos e ciência que pode mudar tudo, não te esqueças de gostar do vídeo e subscrever o canal para não perder as próximas descobertas. Para entender por que o 3I Atlas está a gerar tanto interesse entre os cientistas, precisamos olhar para os dados científicos reais. Na astronomia, tudo começa com medições. Pequenos números recolhidos por telescópios que, juntos, contam uma história muito maior. Quando um novo objeto é descoberto no céu, os astrônomos fazem 3 perguntas principais. Qual é a sua órbita? Qual é a sua velocidade? E como ele reage à luz do Sol? No caso do 3I Atlas, as primeiras medições já mostraram algo muito claro. A sua órbita não é fechada como a dos planetas, cometas ou asteroides normais. Em vez disso, segue uma trajetória hiperbólica. Isso pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Objetos do nosso sistema solar orbitam o Sol em círculos ou elipses. Eles estão presos à gravidade solar. Já um objeto com trajetória hiperbólica está apenas de passagem. Ele entra no sistema solar, acelera devido à gravidade do Sol, e depois continua a viajar para o espaço interestelar. Isso significa que o 3I Atlas não nasceu aqui. Ele passou provavelmente milhões de anos a viajar entre as estrelas antes de chegar até nós. A velocidade do objeto também impressiona os cientistas. Objetos interestelares entram normalmente no sistema solar com velocidades extremamente altas. Isso acontece porque já estavam em movimento dentro da galáxia muito antes de encontrarem o Sol. Quando entram na nossa região do espaço, a gravidade solar aumenta ainda mais essa velocidade. No caso do 3I Atlas, os cálculos mostram um movimento rápido e direto, típico de um visitante interestelar. Mas velocidade e órbita não são as únicas coisas que interessam aos cientistas. Outro detalhe crucial é o brilho do objeto. Ao observar como o 3I Atlas reflete a luz do Sol, os astrônomos conseguem estimar o seu tamanho e até pistas sobre a sua superfície. Alguns objetos são escuros como carvão, absorvendo quase toda a luz. Outros são mais brilhantes, refletindo a luz solar de forma intensa. Se o objeto apresentar um brilho inesperadamente alto, isso pode indicar superfícies metálicas ou geladas. Se o brilho variar rapidamente, pode sugerir uma forma irregular ou até rotação muito rápida. Também existe outro fenômeno importante, chamado aceleração não gravitacional. Cometas, por exemplo, libertam gás quando o gelo na sua superfície aquece perto do Sol. Esse gás funciona como pequenos jatos naturais que empurram o objeto ligeiramente, alterando a sua trajetória. Foi exatamente este tipo de aceleração misteriosa que tornou Oumuamua tão famoso. O objeto parecia acelerar sem mostrar sinais claros de gás ou poeira. Agora, os cientistas estão atentos para ver se o 3I Atlas mostra algo semelhante.
Telescópios poderosos em todo o mundo estão a recolher dados constantemente. Observatórios no Havaí, no Chile e em outros pontos do planeta estão a seguir o objeto enquanto ele atravessa o sistema solar. Cada nova observação ajuda a refinar os cálculos da órbita, da velocidade e da composição. E pouco a pouco, os cientistas começam a montar o puzzle. Porque no final, a verdadeira pergunta não é apenas de onde veio o 13 Atlas. A pergunta mais fascinante é: o que exatamente ele é? Quando um objeto interestelar atravessa o nosso sistema